sejam bem-vindos ao quarto episódio de Frequência. Eu sou o Miguel e comigo tenho o João. Olá, João. Olá, Miguel. E o Zé. Olá, Zé. Olá. Hoje trazemos um tema do qual certamente vocês têm ouvido falar de forma quase sistemática. No dia 23 de junho de 2016, os habitantes do Reino Unido votaram num referendo que pretendia aferir a opinião dos britânicos relativamente a se o Reino Unido deveria permanecer ou sair da União Europeia. Após a votação, os resultados acabaram por ser conclusivos, na medida em que quase 52% da população do Reino Unido votou que deveria deixar de ser um Estado-membro da União Europeia. Sendo este um referendo vinculativo, a decisão acabou por ser levada em frente. Após a revelação dos resultados, que se mostraram surpreendentes para muita gente e não tanto para outra tanta, foi definida a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia como 29 de março de 2019, mas após sucessivos recuos e avanços nas negociações, esta data foi adiada para o final do mês de outubro do presente ano. O que gostávamos de perceber hoje e o que gostávamos de discutir hoje é a razão de haver tantos problemas para uma saída chamada limpa. Antes de continuar para o resto, gostaria de te perguntar, Zé, qual achas, mesmo estando fora do Reino Unido, mesmo não sendo tu um habitante deste Estado-membro ainda, qual foi o principal fator que achas que levou os britânicos a votarem pela saída do Reino Unido da União Europeia? É sim, Miguel e João. O principal fator eu dividi-lo-ia em duas partes, que é a parte social e a parte económica. Dentro da parte económica eu diria que há a noção geral de que o Reino Unido acaba por ser um Estado de serviço, acaba por ser um Estado de setor terciário e consequentemente acaba por estar um pouco mais na mão dos grandes Estados-membros da União Europeia, acaba por precisar mais de uma França, de uma Alemanha, do que uma França ou de uma Alemanha precisarem de um Reino Unido, e é um pouco um sentimento de revolta que se cria entre os cidadãos britânicos, aliado a algumas políticas migratórias que foram acontecendo nos últimos anos, e depois há a parte social que está sobretudo relacionada com o emergir de movimentos populistas, que é algo que já falamos aqui noutras frequências, e essa questão social é sustentada por isso, por uma retórica pouco inclusiva, e o resultado foi um sentimento de dúvida geral entre a população britânica e o Brexit. Muito bem. João, qual achas que foi o principal fator? É assim, eu vou começar por um lado, que é o lado do breakdown do voto. As pessoas que sempre quiseram que o Reino Unido não pertencesse à União Europeia iam sempre votar Leave. Isto são, por exemplo, os Nigel Farages do mundo, os Boris Johnsons. E depois temos as pessoas que sempre iriam votar sempre Remain. Ou seja, estas duas fações da população já estavam com o voto decidido. Quem decidiu esta votação, que foi decidida por 1,9% das pessoas que votaram, foi mesmo as pessoas que estavam ali indecisas. E eu diria que as pessoas que estavam indecisas e acabaram por votar Leave o fizeram por uma razão, que foi a austeridade que o governo do Partido Conservador tem exercido sobre o orçamento do Reino Unido, que eu vejo como uma quebra do contrato social que existe entre o governo e os cidadãos. O governo vai ao bolso dos cidadãos e retira de lá dinheiro de impostos, e toda a gente está à vontade com isso. Tudo bem, porque depois o governo paga-nos de volta o dinheiro que nos tirou na forma de serviços públicos, de educação, de segurança, de saúde, e o contrato social funciona assim. Eu acho que o governo do Partido Conservador quebrou um bocado o contrato social com os cidadãos do Reino Unido. E isso aconteceu, por exemplo, com o aumento do custo da educação superior pública e com cortes a apoios para famílias mais pobres terem acesso à educação. Acontece com a passagem do Sistema Nacional de Saúde para empresas privadas. Acontece com haver menos 19 mil polícias em Londres do que havia em 2010, e por resultado disso, este ano foi o ano mais sangrento numa década na cidade de Londres, com 134 homicídios.
e os crimes que envolvem esfaqueamentos subiram 16% de 2017 para 2018. Ou seja, esta quebra do contrato acabou por aumentar os níveis de pobreza, que também aumentam os níveis de violência, que por si já iriam aumentar por falta de um serviço de segurança de qualidade, que começa, por exemplo, pelo fator só dos números de efetivos. Acho que também estas pessoas foram um bocado movimentadas também por uma campanha de desinformação que aconteceu nas redes sociais, nomeadamente o escândalo da Cambridge Analytica, e também por uma retórica de nós vamos tomar o nosso país de volta, nós mandamos 390 libras do nosso orçamento para a União Europeia, vamos fundar o nosso sistema, vamos dar esse orçamento para o nosso Sistema Nacional de Saúde. E eu acho que estas pessoas que decidiram o voto acabaram por cair nessa retórica, cair nessa campanha de desinformação e, tal como vos disse no último Frequência, acabaram por votar um voto de protesto. De protesto não teve nada, porque muda a cara, como é que se diz? Muda o disco, mas toca a mesma música. Tira o disco e toca o mesmo. Exato, eu sou péssimo com expressões tradicionais portuguesas. É das minhas falhas pessoais. Mas troca o disco e toca o mesmo, e a austeridade continua, e as pessoas que fizeram um voto de protesto, tudo o que conseguiram foi que de facto o Reino Unido se pusesse numa situação ainda pior. Bem, percebo o que quiseste dizer. Na minha opinião, eu tenho uma opinião um bocadinho, se calhar, mais próxima daquela que o Zé trouxe para aqui, para esta Frequência, do que se calhar com a tua. Eu acho sinceramente que os habitantes do Reino Unido sentiram, se calhar por muitos dos motivos que tu evocaste na tua intervenção, mas acho que os habitantes do Reino Unido se sentem, se calhar, e agora tu não sabes muito bem usar expressões, não as conheces muito bem, mas eu vou usar uma. Se calhar sentem-se um bocadinho como a última bolacha do pacote na União Europeia, ou seja, sentem que a União Europeia depende mais do Reino Unido do que propriamente o Reino Unido da União Europeia. E eu, de certa forma, não sei se o julgo, porque a verdade é, acho que é natural que as pessoas pensem assim, que as pessoas pensem que, havendo uma grande coligação, neste caso num país, num continente, entre vários dos países presentes nesse mesmo continente, é óbvio que haverão sempre países que lucrarão mais do que outros com essa aliança, o que não quer dizer que mesmo aqueles que se calhar lucram um bocadinho menos não tenham alianças positivas e não haja coisas positivas a retirar desse tipo de acordos, desse tipo de junções. Mas acho, tal como o Zé disse, que se calhar o facto dos habitantes do Reino Unido pensarem que não dependem assim tanto da União Europeia pode ter levado a que esse voto tenha ido mais para esse lado. Relativamente ao que tu falaste, João, na questão da desinformação, eu acho que neste caso, apesar de saber que houve essa desinformação e que houve campanhas menos bem feitas, acho que a desinformação também funcionou um bocadinho para os dois lados, não só para o lado do LIVRE, que foi de facto o lado que acabou por ganhar a eleição, mas se calhar para o outro lado também, e acho que neste caso não sei até que ponto poderá ser desculpa. Relativamente àquela questão do voto no sim ter sido um voto por protesto, eu também vi os estudos que afirmaram isso, mas eu não sei até que ponto é que isso não foi uma desculpa dos próprios habitantes. Não sei, acho que em função do que aconteceu pela Europa toda. Exatamente, porque a verdade é, o Dave Cameron ganhou as eleições de 2015 com uma promessa em que ele dizia exatamente isso, que prometia fazer um referendo para avaliar aquilo que os habitantes do Reino Unido tinham a dizer sobre o Brexit. E de facto esse referendo foi feito e o resultado está à vista.
E na verdade, o Dave Cameron, não sei se se lembram, mas nessa altura estava um bocadinho tremido. A eleição estava um bocadinho tremida para o lado dele. Sim, estava... E foi na altura em que ele promete esse referendo que se viria a realizar mais tarde. Foi nessa altura que ele sobe a pique nas sondagens. Por isso, na minha opinião, os habitantes do Reino Unido votaram 2 vezes o Brexit. Uma foi essa, em que mostraram que não queriam o Brexit, mas queriam poder decidir se queriam ou se não. E isso é legítimo. Mas a seguir votam uma segunda vez e decidem que sim, querem sair da União Europeia. E aí, lá está, sendo uma decisão vinculativa, e toda a gente sabia que ia ser assim, porque agora estarem a haver marchas e mais não sei o quê para se fazer outro referendo para poderem não sair, também acho que as coisas não devem funcionar dessa forma. Mas lá está, tenho esta opinião. Acho que as decisões que foram tomadas podem ter sido pouco informadas, mas acima de tudo foram decisões. Agora, relativamente àquilo que tem sido a dificuldade do Reino Unido em encontrar um bom acordo para a saída da União Europeia, a primeira-ministra britânica, Theresa May, tem tentado fazer passar as suas propostas na Câmara dos Comuns. No entanto, tem-nas visto constantemente chumbadas. Qual seria, João, na tua opinião, um bom acordo para a saída do Reino Unido? Eu acho que um bom acordo teria que estar bem definido ao longo de três eixos. O primeiro seria dos direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido. O segundo seria tendo em conta os acordos financeiros que o Reino Unido teria a partir daí com a União Europeia. E o terceiro seria o caso da fronteira na Irlanda. Eu vou passar a falar do que... Eu pretendo falar mais um bocadinho da coisa que eu acho que está mais... é o que está a atrasar mais o processo. Antes disso, eu acho que idealmente o Reino Unido sairia com alguns acordos económicos já estabelecidos, porque o Reino Unido não pode... Eu espero que eles queiram evitar o cenário do hard Brexit a todo o custo, porque vai causar um caos, por exemplo, na estrada que liga a França ao Reino Unido, porque milhões de caminhões passam ali todos os anos. E há, por exemplo, eu lembro-me de um caso que era de um exportador, era um florista inglês que importava flores da Holanda e que votou para sair mesmo, e só depois é que se lembrou que as flores que ele tinha encomendado iriam apodrecer enquanto esperavam nas fronteiras alfandegárias para entrar no Reino Unido. O que eu achei que, pronto, era no mínimo irónico. Também há casos de pessoas, por exemplo, que vão deixar de ter acesso à insulina porque a insulina também é importada, pessoas diabéticas. Mas isto hard Brexit, com acordo, eles inevitavelmente vão ter que renegociar acordos económicos com todos os acordos, toda a troca que eles faziam como parte do bloco, vão ter que renegociar. E isto vai demorar alguns anos. Eu acho que a parte mais importante, tal como já vos disse, é a parte que fala do backstop na Irlanda. E eu acho que um bom acordo passaria acima de tudo pela continuação de não existência de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, para não quebrar o acordo de Sexta-feira Santa. Porque quando se coloca, é um caso infeliz, mas quando se coloca a fronteira naquela zona específica do mundo, as pessoas tendem a tirar bombas para ela. E há várias opções. A primeira opção seria reerguer a fronteira e pôr proteções alfandegárias. É improvável que volte a funcionar, visto em conta o passado sanguíneo que essa fronteira tem. A segunda opção seria deixar a Irlanda do Norte na Customs Union da União Europeia, e a Grã-Bretanha, que é só a ilha da Escócia, Inglaterra e Gales, tendo fronteiras, mas isso deixaria os unionistas, que são as pessoas da Irlanda do Norte que se identificam com o Reino Unido e acham que a Irlanda do Norte devia fazer parte do Reino Unido, iriam ficar de fora.
A terceira opção seria o Reino Unido ficar na Customs Union Europeia, na União Alfandegária, ou seja, não precisaria de fronteiras alfandegárias, mas isso é algo contra o qual os hard Brexiteers, os Nigel Farages do mundo, se rebelaram contra, desde sempre. Eu tenho uma solução que queria propor, que gostava de propor à nossa amiga Theresa May. Desconfio que ela fale português, mas Theresa, se nos estiveres a ouvir, eu tenho uma solução para ti. Mas primeiro queria saber o que é que vocês acham. Zé. É assim, em relação a... Eu vou puxar um bocado a fita atrás em relação à austeridade Sim. que tu falavas, Totalmente. porque eu acho que está um pouco relacionada com as políticas não britânicas. Eu acho que está um pouco relacionada com aquele facto de eu achar que a Grã-Bretanha precisa mais da União Europeia do que a União Europeia da União Europeia da Grã-Bretanha e da Grã-Bretanha do Reino Unido. Estou a falar do Reino Unido e não da Grã-Bretanha. Na minha opinião, a Theresa May acaba por ser um bocadinho maniatada por parte da alta União Europeia e acabou por ser um bocadinho forçada a fazer alguma austeridade, bastante austeridade, com as consequências que se sabem, mas na minha opinião a culpa acaba por não ser inteiramente dela. Dito isto, eu não quero de forma nenhuma desculpar a Theresa May, mas acho que é um ponto... Antes de mais nada, acho que a Theresa May só passou ao poder quando David Cameron se despediu, não é? Sim. David, mas antes disso, creio que ela já tinha sido indicada, no caso, para negociar a saída do Brexit, mesmo antes de ser Primeira-Ministra. Tenho essa ideia. Continua, Zé, desculpa. Não faz mal. Depois das três soluções que falaste, eu acho que é uma coisa que é tipo, em democracia é impossível, como se sabe, agradar a toda a gente. Não é? E eu acho que os unionistas da Irlanda do Norte são provavelmente aqueles que vão ser esquecidos, entre aspas, porque acho que é a solução mais execuível no momento. Sim. O problema é que a Theresa May mantém-se no poder devido a uma coligação com um partido que representa os unionistas da Irlanda do Norte. Sim. É isso que está a complicar esta solução. Mas antes de ouvirmos a solução do João para este problema bicudo, vamos tentar perceber a tua. Qual é, para ti, quais são os parâmetros que têm de ser cumpridos para haver um bom acordo? E com bom acordo quer dizer para ambas as partes, tanto para a União Europeia como, claro, para o Reino Unido. É assim, essa questão é complicada, não é? Mas primeiro o que sabemos para já é que será sem a Theresa May esse acordo, independentemente nas próximas eleições, na próxima vez que for votado o acordo ou não, a Theresa May sairá do cargo independentemente do resultado da votação, o que eu acho que acaba por ser um pouco uma vitória para o Partido Trabalhista e um pouco uma vitória para o Corbyn, mas a alternativa chama-se Boris Johnson, o que acaba por enovoar um pouco a situação. Eu acho uma coisa que é, se no início, se em 2016 isto era uma questão que dizia muito a todos os cidadãos britânicos, hoje em dia, mais do que se discutir o que é que seria bom ou mau para o Reino Unido ou para a União Europeia, isto já virou muito uma trica política e já virou muito um assalto ao poder. E a Theresa May há relativamente pouco tempo até tinha deixado em aberto a possibilidade de não haver Brexit, com algum desespero na sua retórica. Eu não estou a parafrasear cientificamente, mas ela disse algo do género: depois de termos lutado, vamos deixar escapar o Brexit por entre os dedos. Essa questão acabou por ser algo resolvida, mas eu acho que é uma mancha que vai demorar a passar. Eu sou muito cético, eu continuo cético quanto ao Brexit, sinceramente. Acho que é muito pouco provável que não aconteça, mas é uma hipótese que eu considero com os seus 10% de probabilidade.
Sim, mas o que é que achas da possibilidade de um De acordo? um acordo, o que é que seria seria benéfico? O que é que achas que seria, que é que seria desejável, benéfico? mas o que é que achas que vai acontecer? Eu acho que a tal questão do florista, Sim. barrar-se trocas comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido, as pessoas não tinham bem noção na altura em que votaram, como tal, Sim. como o exemplo que tu deste, e isso é algo que, na minha opinião, está fora de questão. Ou seja, achas que está fora de questão um hard Brexit? Sim. Acho porque o hard Brexit, eu desconfio que a retórica que vai passar daqui para a frente é que vai chegar quer aos cidadãos britânicos, vai chegar quer aos cidadãos que não são britânicos e que fazem parte da União Europeia. Sabes? Eu acho que isto começou como uma bola de, isto às tantas virou uma bola de neve e as pessoas não veem saída, não veem onde é que isto vai parar, mas vai parar alguns. Ora, pegando um bocadinho naquilo que vocês disseram e conjugando também a minha opinião relativamente àquilo que poderia ser possivelmente um bom acordo, eu começo desde já por dizer que tudo aquilo que eu disser daqui para a frente sobre este assunto é com a visão toldada. Porque relativamente a este tipo de assuntos acho em primeiro lugar que é muito difícil falar de forma não objetiva, até posso conseguir, mas imparcial. Sim. Não consigo, porque eu estou de um lado, eu quero poder continuar a fazer turismo no Reino Unido, quero poder continuar a passear por aqueles lados, tenho interesse que as trocas comerciais sejam na mesma mantidas, por isso, sinceramente, o acordo que eu vou defender, tenho a certeza que no final de contas será melhor para a União Europeia do que se calhar para o Reino Unido. Começando por pegar apenas em alguns pontos que vejo como sendo os mais interessantes, a relação comercial é um ponto que é efetivamente importantíssimo. Uma coisa que eu gostava de dizer antes de começar é: não se pode fazer um acordo, porque, na minha opinião, o acordo ideal é o acordo que existe. Sim. Que é, eu não estou lá, não posso ser contra o Brexit, porque são eles que têm de decidir isso. Mas se fosse por mim, este referendo era uma asneira que nunca devia ter acontecido. Não estou a dizer que se deva voltar atrás, porque agora a decisão está tomada, ponto final, mas esta decisão para mim foi um erro. Não sou ninguém para dizer isto, mas é a minha opinião. Sim. Exatamente. Por isso quero partir do princípio que, para mim, o acordo ideal é o acordo existente até agora, ou seja, a continuação do Reino Unido na União Europeia. Percebo que isso não seja possível e acho muito bem que isso não seja possível, porque se o Reino Unido quer sair da União Europeia, efetivamente as condições terão que ser diferentes, tanto no apoio dado pelo Reino Unido à União Europeia como vice-versa. Agora, há certos pontos que acho que devem ser mantidos e é nesses pontos que me vou focar. Relativamente à relação comercial, não concordo que tenha de haver um livre trânsito completo como existe, por exemplo, entre Portugal e Espanha, ou Portugal e Alemanha, ou como existe neste momento entre a França e a Inglaterra, mas acho que as relações comerciais devem ser na mesma fortes e, acima de tudo, estáveis. É natural que se vá perceber uma coisa. Certamente o Reino Unido poderá eventualmente deixar esta parte das relações comerciais um bocadinho esquecidas no acordo, porque pode ser interessante para eles que eles façam acordos, chamemos-lhe paralelos, porque duvido que eles queiram fazer os mesmos acordos com todos os países da União Europeia, e tenho a certeza que eles não são burros, não serão certamente, e que vão fazer aquilo que de maior interesse for para eles, nomeadamente ter mais possibilidade de negociação com países, as grandes potências europeias, como a França, como a Alemanha, e deixar se calhar um bocadinho de parte os países um bocadinho mais periféricos, onde não quero pôr nomes. Relativamente à Irlanda do Norte, quer sim. Opa, a verdade é, nós temos se calhar a aliança mais antiga entre dois países que existe na atualidade.
E quando digo nós mesmos, Portugal. Portugal e Inglaterra têm uma aliança há quantos anos dura? Eu não custa fazer contas, mas mais de 600 anos. Mais de 600 anos. E custa-me acreditar que se vá deitar a história pelo cano abaixo, mas não vejo uma impossibilidade nisso de todo. Eu acho que nós vamos passar entre os pinguinhos da chuva e eles até vão ser simpáticos e agradáveis para com a nossa parte. Vão continuar a vir cá de férias, não é? Exatamente. Isso pode ser uma coisa que vai ser difícil. Veremos que isso leva-me até posso ir já para esse ponto, que é relativamente à livre circulação agora de pessoas. Falei nas relações comerciais, ou seja, a livre circulação de bens. O que disse foi que acho que não vai acontecer como acontece até agora, mas espero que aconteça em moldes bastante semelhantes. Relativamente à livre circulação de pessoas, nós temos bons exemplos, que são a Noruega e a Suíça. Lembro-me assim destes dois à cabeça, que apesar de não fazerem parte da União Europeia, são parte integrante no espaço Schengen. Ou seja, qualquer cidadão da União Europeia pode facilmente entrar em qualquer destes dois países sem necessidade de um passaporte, sem necessidade de um visto, apenas com o cartão de cidadão, como em qualquer outro país da União Europeia. Se o Reino Unido vai fazer parte do espaço Schengen, tenho muitas dúvidas. Tenho sinceramente muitas dúvidas, porque acho que um dos fatores, esqueci-me, podia ter mencionado isto há bocado, só me lembrei agora. Um dos fatores que acredito que tenha levado ao leave no referendo do Brexit foi exatamente o fraco controlo de fronteiras em alguns países da União Europeia. E havendo esse fraco controlo de fronteiras em alguns países da União Europeia, há um fraco controle das fronteiras na Europa inteira. A partir do momento em que alguém consegue entrar num país do mar Mediterrâneo, onde se calhar é mais fácil entrar, a partir daí, estando num país da União Europeia, é muito mais fácil entrar nos outros, e eu duvido que os britânicos queiram isso. Relativamente à livre circulação de moeda, não tenho grandes bases em economia e em finanças, não posso estar a fazer aqui muitas suposições. Sei ainda que o Reino Unido quer discutir com a União Europeia a possibilidade de manter a participação em algumas agências europeias, como por exemplo o CERN, no caso indústria aeroespacial, mas também agências de regulação de medicamentos e outros. O Reino Unido sempre foi uma parte importante e integrante neste tipo de agências, e acredito que se chegará facilmente a um bom entendimento, e o entendimento chegará, nesse caso, a bom porto, relativamente à participação deles nesse tipo de agências. Por isso, acho que um acordo, acima de tudo, tem de ser um acordo que sirva bem às duas partes. E acho que é essencial que se perceba que se um acordo não funciona na primeira vez, dificilmente funcionará na segunda. Porque a verdade é, já foram rejeitados acordos 3 vezes. Mas eram 3 acordos iguais. Sim. Podiam ter pequenas, ligeiras alterações, mas no seu geral eram 3 acordos iguais. E é aqui que eu tenho obrigatoriamente de apontar o dedo à Primeira-Ministra britânica. Ninguém pode fazer o mesmo acordo 3 vezes e esperar um resultado diferente. Isso é... Peço desculpa, mas isso é estupidez. É estupidez. Se nós dermos 3 vezes, se dermos uma vez com a cabeça da parede e doer, provavelmente não vamos querer dar a segunda. Ou seja, se a primeira é recusado, porquê é que havia de ser aprovada a segunda? Não faz sentido. E quando digo recusado, não é recusado por 1 ou 2. Estamos a falar numa proporção de 400 e muitos para 200 e poucos. Ou seja, é uma questão de 2/3. É uma questão de 2/3. Não é possível. Não me faz sentido na minha cabeça. E aqui eu começo a pensar também em algumas soluções. E acredito que se calhar a melhor forma, porque como o Zé disse, isto já nem é só a questão de agradar às duas partes, de fazer um acordo bom para as duas partes, acaba por ser um jogo político e acaba por ser uma luta. E eu não sei se a melhor solução não seria ter uma espécie de comissão independente com representantes do Reino Unido e representantes da União Europeia, que realmente combinassem esforços para chegar a um acordo que fosse benéfico a ambas as partes. Se isto é possível, não sei. Mas se calhar é uma solução melhor do que ter uma pessoa que claramente quer que o Reino Unido permaneça na União Europeia
a tentar fazer um acordo que irá fazer exatamente o contrário. Mas pronto, lá está. Esta é a minha opinião e é o que eu posso dizer sobre o assunto. Relativamente a outra questão que acho que também deve ser discutida, porque acho que este assunto já passou na cabeça de muitas pessoas. Vocês acham que pode haver mais países a seguir o exemplo do Reino Unido nos próximos anos, levando provavelmente ao fim da União Europeia como nós a conhecemos hoje em dia? Pergunto-te a ti, Zé. Não sendo um Estado, a União Europeia junta muitos Estados e junta Estados com diferenças culturais muito substanciais. E eu não estou a prever o fim da União Europeia, mas desconfio que isto tenha sido um rombo muito grande nas pessoas que têm um pensamento muito estanque em relação à União Europeia. Se me perguntas se nos próximos 3, 4 anos, 5, 10 que seja, se algum país se seguirá ao Reino Unido, eu acho muito pouco provável, mas já houve outros tubos de ensaio dentro da União Europeia que culminaram um pouco num Reino Unido que é um Estado um bocado mais relevante no panorama económico da União Europeia. Eu falo, por exemplo, do que se passou na Escócia, falo, por exemplo, do que se passou na Catalunha, que não sendo uma saída da União Europeia, é um pouco uma estadificação de uma certa região. É um pouco um subir hierarquicamente na sua independência de um determinado Estado geográfico. Forma, sim. De um determinado Estado geográfico. Eu acho que o Brexit, toda a situação do Brexit foi o mais relevante de todo. Acredito que a União Europeia, e até temos umas eleições europeias agora, reflita um pouco sobre isto, porque às tantas, eu não acredito que se institua uma espécie de efeito dominó, até porque a opinião pública, muito em função do que tu disseste da tal abordagem da Theresa May na hora de propor os 3 acordos, então situa-se contra essa mesma abordagem. Mas a longo prazo acho que é capaz de marcar alguma coisa e algum território, provavelmente não querendo sair da União Europeia, vai querer reforçar a sua autonomia. João, qual é a tua opinião? Eu acho que se alguém sair, vai ser uma das powerhouses. Ou vai ser a França, Qual é ou a a odd? Alemanha, ou a Itália. E a odd é tipo, sei lá, está muito forte para a Itália. A França, assim que Macron démission acontecer, também pode ir por aí. E não digo que a saída de um desses, se calhar de Itália ainda seria possível aguentar, agora de França acho que seria certamente o fim do projeto. Ou seja, desculpa, mas estamos aqui com duas opiniões muito distintas. Sim, mas eu agora ia distintas. dizer aqui que porque acho a que verdade no fundo vai depender de como é que isto é negociado. pegando no que tu acabaste de dizer, se falarmos na demissão do Macron, que já esteve mais longe, e que o que o Zé falou, corrige-me se estiver errado, sim, que acreditas que a um prazo de 10 anos essa demandada não poderá acontecer. 10 anos, eu devo dizer que eu fiquei um bocado reticente quando disse 10 anos, porque eu comecei por dizer 2, 3, 4. Vamos 5 anos quadros, 4, 5. Sim. Ok, mas tu, João, achas que com o atual governo italiano, com o atual panorama que se vive em Itália, e a mesma coisa, não a mesma coisa, porque em França será no panorama seguinte, talvez, ou seja, se calhar pões essa previsão, digamos, a 1, 2 anos, que é algo bem mais curto que aquilo que o Zé falou, não muito mais, mas relativamente mais curto. Sim, o João está a falar de algo sobretudo mais impactante. Sim, eu estava a falar mais do ponto de vista de se fosse acontecer, seriam estes. Seria porque não vejo nenhum dos países periféricos, mesmo a Hungria, desculpa, a Polónia, mas Polónia é um país periférico, República Checa, se calhar, se fosse um desses, tudo bem.
tipo, a União Europeia consegue sobreviver ao Brexit, consegue sobreviver a esses. Se é uma das powerhouses, se é um dos países que mais eurodeputados manda para o Parlamento, mais dinheiro insere na organização a sair, eu acho que o projeto acaba. E principalmente se for dos que mais contribui. Agora, Itália está a ter assim mais ou menos a relação que o Reino Unido tinha com a União Europeia, que é assim de um braço de distância. Assim, vocês tomam as vossas decisões, mas nós logo vamos ver o que é que nós fazemos aqui, e se for preciso reclamamos contra essas decisões, e já vimos a própria Comissão Europeia a ameaçar o governo italiano com sanções por continuarem a insistir num orçamento que quebra as regras fiscais da União Europeia. A minha opinião, já demarcada, e não está nada demarcada, depende de como isto correr, vai depender da maneira como o Reino Unido sai. Se o Reino Unido sair com um acordo que até lhes é favorável e mantendo a situação na Irlanda do Norte, que foi uma das grandes vitórias do projeto europeu, conseguir acabar com aquele conflito armado que se assemelha um pouco ao que aconteceu com a ETA aqui mais perto de nós. Acho que vai encorajar outros países, que principalmente países como por exemplo a Itália, que estão descontentes com o projeto e que se calhar só não saem porque ainda precisam do orçamento, e podem encorajar a tentar coisas novas. No entanto, e acho que é por isso que a União Europeia está a tentar tornar este processo o mais confuso e doloroso possível para o próprio Reino Unido. Ou seja, a Theresa May, desculpem, eu gosto muito de bater na Theresa May, um dos meus passatempos políticos, mas eu não acho que a Theresa May tenha tido culpa ela tinha que apresentar alguma coisa, e fez as mudanças que os primeiros ministros europeus lhe permitiram fazer, porque a certa altura, depois da segunda votação, os primeiros ministros europeus e o Donald Tusk, todos eles falavam a uma voz de que este é o acordo que existe, não vai ser renegociado de maneira nenhuma. E mesmo assim, eu não gosto da Theresa May, como já vos disse, mas tenho que apreciar a coragem da senhora de aparecer no Parlamento outra vez e ter a coragem de propor pela terceira vez um acordo que sabia certo e sabido que ia ser rejeitado. Mas isso também diz muito politicamente daquilo que é a Theresa May, certo? É verdade. Da capacidade de negociação dela, pelo menos. Sim. Só para concluir aqui a minha intervenção... Só vou dizer uma coisa muito rápida em relação a isso da abordagem da Theresa May. Eu acho outra coisa, que eu acho que, voltando à tal questão do jogo político, a Theresa May acabou por querer manipular um bocado o seu eleitorado, ou o seu país. É triste dizer-se isto, mas eu acho que a terceira vez que ela vai propor o acordo já está com um interesse um bocado diferente. E qual é que achas esse interesse era movimentar um pouco o Reino Unido à volta não digo da sua causa, mas movimentar o Reino Unido e fomentar a dúvida entre os cidadãos britânicos. Fomentar a dúvida, eu diria, principalmente dentro das pessoas do Parlamento, da Câmara dos Comuns. Quando falam em dúvida, digam para ficarmos todos esclarecidos, dúvida sobre se esta é a ação certa a fazer, certo? Sim. A saída, eu diria que era até a própria dúvida na instituição, que está... em 2 anos ainda não foi a lado nenhum. Pois não. E entretanto, enquanto estão nos debates do Brexit, o país continua. Claro. A vida do país continua. Sim. E não está a ser debatida nenhuma legislação importante para, por exemplo, ajudar as pessoas que sofreram nos incêndios da Torre de Grenfell, programas sociais. Isso não está a ser debatido para se debater o Brexit. Claro. E o que eu diria para terminar é que, tendo em conta o shit show que está a ser a saída do Reino Unido, eu diria que este caos que está a acontecer, eu diria que sempre que um político europeu começar a entreter ideias de sair da União Europeia, eu acredito nas pessoas com razão, razoáveis desse país, para apontar para o Reino Unido e dizer: queres que isto aconteça? E eu acho que uma pessoa tem que sempre que ver a melhor parte da situação. A melhor parte da situação, pessoalmente, eu acho que é quando a Sérvia, de todos os países, e principalmente todos os países dos Balcãs,
avisa os seus cidadãos em abril deste ano para evitarem viajar para o Reino Unido por grande caos político. E eu achei que isto foi bastante engraçado e, por mim, acho que concluía por aqui. O que é que vocês acham? Eu tenho uma coisa, quero dar só a minha opinião relativamente Força, dá-nos a tua aposta. a esta última questão. Eu revejo-me em algumas das coisas que vocês disseram, apesar de terem dito coisas bastante diferentes, se calhar numa linha temporal. As opiniões não são assim tão distintas como pareceriam inicialmente. Eu gostava de pegar nas vossas opiniões e também juntar a minha perspectiva aqui à caldeirada. Eu acho que a principal diferença entre o Reino Unido e qualquer um dos países que foi falado anteriormente é uma e só uma. É que há muita gente no Reino Unido, muita gente muito importante, que nunca quis estar na União Europeia em primeiro lugar. Também os há nos outros países, não digo que não há, mas acredito veementemente que lá são mais e que se expressam com mais força. Se calhar por aquilo que eu disse ao responder à primeira questão que estivemos aqui, se calhar por eles acharem que é a União Europeia que precisa deles e não são eles que precisam do Reino Unido. Mas aqui já estou só a supor. Como tu já falaste várias vezes no decorrer deste programa, falaste num senhor chamado Nigel Farage, que já fala no Brexit, porque a verdade é, o Brexit para nós é um conceito com o qual nós estamos mais familiarizados desde exatamente do referendo, ou seja, desde 2016. Mas isto é um conceito que já vem desde 1999. Não é uma coisa que surgiu anteontem, é uma coisa que já leva muitos anos, já tem 20 anos de amadurecimento, ou seja, já é uma questão, uma sementezinha que já cresceu na cabeça de muita gente, já teve tempo de proliferar e já vai por aí fora. E eu acredito que uma das razões pela qual o Reino Unido não aderiu ao euro, apesar do euro ser visto como uma catástrofe em muitos países e se calhar já haver países que se calhar atuavam de outra maneira neste momento, ninguém me tira da cabeça que eles mantiveram a Libra não assim tão inocentemente como isso. Ou seja, na minha opinião, o compromisso do Reino Unido com a União Europeia nunca foi tão grande como o compromisso do mainland, permitem-me chamar-lhe assim, só por não estar separado pelo oceano, mas eles próprios se referem, como... nós somos o Reino Unido, o resto é o continente. Exatamente. Pronto, mas se falares de países como a Alemanha, como a França, como a Itália, agora a Itália já não sei até que ponto poderá ser considerada uma superpotência mundial, como temos se calhar a França e a Alemanha, e até mesmo o Reino Unido representados na Europa. Para mim a Itália se calhar vem um patamar um bocadinho inferior, mas continua a ser um país grande e muito poderoso, sem dúvida. Mas esses três países, falando se calhar nos principais, se quiserem incluir Espanha, podemos incluir Espanha, são países que aderiram ao euro. E eu acho que a partir do momento em que a União Europeia faz essa proposta e os países aceitam, isso demonstra compromisso. No mínimo. Acho que no mínimo isso demonstra compromisso e acho que esse compromisso nunca existiu lá mais a norte. Por isso, acho, resumindo só isto tudo que disse. Sim, até agora, porque são membros fundadores. Também influencia certamente. Sim. Esse compromisso também é influenciado por aí, como é óbvio, naturalmente. Mas acho que por causa de tudo isto, por causa deste compromisso, acho que esses grandes países não têm assim tanto interesse em deitar a União Europeia abaixo, porque efetivamente a União Europeia iria levar um grande rombo com uma saída de qualquer um deles, não tenho a menor dúvida. E na minha opinião, os outros países têm menos interesse, a não ser que sejam interesses meramente políticos, e não só políticos, mas se calhar populistas, de agradar à população, porque a União Europeia, como eu li nos cartazes hoje no Porto, não posso dizer o que disse, mas há vários cartazes no Porto que é um putedo, afinal posso. Caso seja por esse populismo, acredito que possa acontecer. Caso contrário, na minha opinião, não irá haver
vou-lhe chamar de bandada de países a querer abandonar a União Europeia. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, quando comecei por falar eu não estava a prever a debandada. Quando eu disse que alguns países podiam sair num prazo de 3 a 4 anos, eu não quero valorizar os efeitos que isso teria na União Europeia, que eu acho que seriam mínimos, mas acho que sim, que é para reforçar o que tu disseste, Miguel. Eu achava que sim, que seriam efeitos de algum movimento populista que se sobreporia, seria uma retórica que se sobreporia a argumentos económicos, mas não acho que tivesse um efeito drástico no funcionamento da União Europeia. Não achas que se... Vamos pôr aqui um cenário. Não achas que num cenário onde a Alemanha, por exemplo... Não, assim sim. Mas eu estou a falar de um país mais periférico. Ok, certo. Estou a falar de um país mais periférico. Sim. Hungria, uma Grécia. Sim. Ok. João, ouvi dizer que querias dizer alguma coisa à Primeira-Ministra britânica. E este Sweet Jam vai aqui para a nossa homegirl, Theresa. Sabemos que gostas de correr nos campos de milho. Isso é bem maroto, se me perguntas a mim. E agora eu queria-te falar de algo que também é bem maroto, que era deixar a Irlanda do Norte votar sobre se quer reunificar-se com a República da Irlanda, que é algo que é uma das condições para o acordo da Sexta-feira Santa. A outra condição era dar a opção dos cidadãos da Irlanda do Norte poderem ter dupla cidadania, e por isto, se calhar deixar as pessoas votar à vontade, como fizeste no referendo da Escócia, seria uma boa ideia. Se calhar ias perder a tua coligação, mas já estás na porta de saída. Era só, ao menos faz algum... não era um chute no rabo sequer, era tipo só um dedo nas costas para olha, é ali. E pronto, e se calhar até poderias na saída resolver um problema e tornar as coisas mais fáceis para o teu amigo Boris Johnson. E por isso, pensa nisso. Era engraçado. Mais um país na União Europeia. Era bom. E por isso, nós estamos aqui, tipo... Lá no fundo nós estamos aqui a planejar os próximos 10 anos da União Europeia. Quem é que vai sair? Quem é que vai entrar? Bem, take it away, Miguel. Bem, nós estamos a chegar ao fim desta edição, a 4ª do Frequência. Esperamos que tenham gostado e estejam atentos às nossas redes sociais, porque, e vamos dizer isto aqui em primeira mão, vamos ter novidades para vocês ainda durante esta semana. Por isso, sigam-nos no Facebook, no YouTube e no SoundCloud em Frequência Podcast. Subscrevam os nossos canais, partilhem com os vossos familiares, amigos e sintam-se à vontade para interagirem connosco, que também queremos saber as vossas opiniões sobre os assuntos que vamos abordando. Obrigado por sintonizarem esta frequência e até à próxima.